Kenapa warga negara Brasil udah mulai kesel dengan keluarga Juliana Marins? Eu vi a entrevista da irmã da Juliana e ela falou muito em fazer justiça pela Juliana, em fazer justiça pelo que aconteceu com a Juliana. Porque a família pediu uma autópsia no Brasil, porque a autópsia da Indonésia falou que ela morreu 20 minutos após a queda, né? Que ela não morreu de frio, de fome, pelas negligências, foi pela queda mesmo. E aí a autópsia do Brasil deu praticamente a mesma coisa, eles falaram que ela morreu 10 minutos após a queda. Então eu não creio que haja alguma justiça. Eu creio que foi uma fatalidade, uma tristeza muito grande e que isso sirva de lição para muitas pessoas que querem viver aventuras, que querem superar limites. Mas o fato é que a natureza não leva desaforo para casa. Aquelas pessoas que se dispuseram a ir lá fazer aquele resgate, elas poderiam ter perdido a vida junto com a Juliana. E mais ainda, o quão perigoso foi aquele resgate, o quanto aquelas pessoas colocaram a sua vida em risco. Eu aconselho que você procure aqui no TikTok. Tenho certeza que você vai ampliar mais a sua visão, porque aconteceu comigo, viu? Depois que eu vi os detalhes, depois que eu me aprofundei mais, eu parei de dizer que teria sido fácil eles resgatarem. Insiden tragis yang menimpa Juliana Martins di Gunung Rinjani masih terus menjadi sorotan, bahkan hingga jenazahnya tiba di Brazil dan menjalani otopsi ulang. Sebelumnya, ramai perbincangan di media sosial saat keluarga korban dan sejumlah netizen Brasil mempertanyakan hasil otopsi dari Rumah Sakit Indonesia yang menyebutkan bahwa kematian Juliana disebabkan oleh benturan keras. Sayangnya, ketidakpercayaan itu memicu berbagai tuduhan yang tidak berdasar terhadap tim penyelamat Indonesia. Banyak yang berasumsi bahwa Juliana meninggal karena kelalaian, tidak segera diberi bantuan, dibiarkan kelaparan, kehausan, hingga akhirnya meninggal akibat hipotermia. Namun, fakta berbicara lain. Setelah dilakukan otopsi ulang di Brazil, hasilnya justru mengkonfirmasi apa yang telah lebih dahulu disampaikan oleh pihak medis Indonesia, bahwa penyebab kematiannya adalah cedera fatal akibat benturan. Ironisnya, meskipun fakta medis telah membantah tudingan sebelumnya, sebagian pihak di Brazil masih bersikukuh menyalahkan Indonesia. Sikap yang tidak hanya mengecewakan rakyat Indonesia, tetapi juga membuat sebagian warga Brazil sendiri merasa malu dan geram terhadap cara sebagian masyarakatnya bersikap di tengah tragedi kemanusiaan ini. Seorang konten kreator asal Brasil kembali angkat suara soal kasus Juliana Marins yang meninggal dunia di Gunung Rinjani, Indonesia. Ia membagikan informasi terbaru mengenai hasil otopsi ulang yang dilakukan di Brasil, setelah sebelumnya keluarga korban sempat meragukan hasil pemeriksaan dari rumah sakit di Indonesia. Gente, hoje o caso da Juliana Marins, a menina que morreu no vulcão da Indonésia, né, voltou à tona porque a família pediu uma autópsia no Brasil, porque a autópsia da Indonésia falou que ela morreu 20 minutos após a queda, né, que ela não morreu de frio, de fome, pelas negligências, foi pela queda mesmo. E aí a autópsia do Brasil deu praticamente a mesma coisa, eles falaram que ela morreu 10 minutos após a queda. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, confirmou que a Juliana Marins morreu em decorrência de múltiplos traumas por uma queda de altura, então ela não morreu de hipotermia, de frio ou sede, nada disso, foi por causa da queda mesmo. A causa imediata foi hemorragia interna provocada pelas lesões, né, que ela teve e politraumatismo compatíveis com o impacto de alta energia cinética. Não houve sobrevida prolongada após a queda fatal. Peritos estimam que Juliana sobreviveu por no máximo de 10 a 15 minutos após o impacto. Os peritos do Rio de Janeiro não descartam a possibilidade de um período agonal, intervalo de sofrimento físico e psíquico antes da morte efetiva. Tadinha, gente. Mas aí as pessoas estão perguntando do drone que filmou ela, né? Provavelmente foi logo quando ela caiu na primeira queda, o drone filmou, ela ainda estava viva, né? Mas aí logo em seguida ela já caiu na segunda e terceira queda, que o corpo dela foi caindo. E aí foi coisa de 10, 15 minutos mesmo. Então eu espero que agora a família possa, né, ter uma paz, pelo menos de saber o que aconteceu com a Juliana e que ela possa descansar em paz. O que vocês acharam? Comentem. Rasulullah. Possa, né, ter uma paz, pelo menos de saber o que aconteceu com a Juliana e que ela possa descansar em paz. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Dalam penyampaian ulang yang disuarakan oleh warga Brasil tersebut, terungkap bahwa hasil otopsi di Brasil sejatinya tidak berbeda jauh dari hasil pemeriksaan di Indonesia. Kedua pemeriksaan itu menyimpulkan bahwa Juliana meninggal akibat luka parah dari benturan keras setelah jatuh dari ketinggian. Penyebab utamanya adalah trauma multiple dan pendarahan internal yang sangat serius akibat benturan energi tinggi yang terjadi dalam waktu singkat. Diperkirakan Juliana hanya bertahan hidup selama sekitar 10 hingga 15 menit setelah jatuh, sebelum akhirnya meninggal dunia. Hal ini sekaligus membantah berbagai spekulasi dan tuduhan bahwa ia wafat karena kelaparan, kehausan, atau hipotermia akibat kelalaian tim penyelamat Indonesia. Sayangnya, meskipun fakta medis ini sudah sangat jelas, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau menerima kenyataan tersebut. Namun bagi sebagian warga Brasil yang rasional, kebenaran ini diharapkan bisa memberi kelegaan bagi keluarga Juliana, serta menjadi tamparan bagi mereka yang sejak awal menyebar fitnah dan prasangka terhadap upaya kemanusiaan Indonesia.
Seorang warga Brazil kembali muncul di media sosial untuk menyampaikan pandangannya tentang kasus meninggalnya Juliana Marins di Gunung Rinjani di Indonesia. Ia sempat mengikuti perkembangan kasus ini secara intens, termasuk pernyataan dari keluarga Juliana dan reaksi publik Brazil terhadap proses penyelamatan yang dilakukan di Indonesia. Eu vi a entrevista da irmã da Juliana e ela falou muito em fazer justiça pela Juliana, em fazer justiça pelo que aconteceu com a Juliana. Eu entendo perfeitamente a dor dessa família. Eu sei o que é perder uma irmã. Eu já perdi uma irmã para o câncer. Uma irmã que descobriu uma doença e morreu em 26 dias. Então também foi algo muito chocante, muito traumático para nós. Então eu entendo a dor desta família. Por outro lado, eu não consigo compreender aonde que eles acham que a Juliana foi injustiçada. Porque ao meu ver ela não foi injustiçada. Ela escolheu estar numa trilha, ela escolheu estar num programa onde havia muito risco. Talvez ela não tivesse se informado o suficiente sobre a precariedade daquele lugar, sobre o quão arriscado era, ou talvez até tenha se informado, mas mesmo assim, como os jovens são, né, resolveu arriscar da mesma forma. Eu penso que o único erro que aconteceu ali foi o fato de terem deixado ela sozinha no momento que ela quis descansar. Eu acho que se uma pessoa está fazendo uma trilha em grupo, existe um grupo ali, e se alguém está cansado, se alguém está visivelmente impedido de continuar, todos deveriam ter ficado. Mas também não sei até que ponto isso teria evitado a tragédia, uma vez que tem aparecido muitos relatos e muitas evidências do quão perigoso é aquele lugar, do quão inóspito é aquele lugar. Então eu não creio que haja alguma justiça. Eu creio que foi uma fatalidade, uma tristeza muito grande, e que isso sirva de lição para muitas pessoas que querem viver aventuras, que querem superar limites, mas o fato é que a natureza não leva desaforo para casa. A Ju Moreira Leite falou algo que eu acho muito pertinente. Ela disse: vulcão e seres humanos não combinam, ou seja, vulcão e turismo não combinam. Todo mundo pode errar e tem o direito de se arrepender do seu erro, né? O site Razões para Acreditar provavelmente se deu conta da grande gafe, do quanto pegou muito mal a decisão deles de cancelar a vaquinha para ajudar esse indonésio aqui, que resgatou o corpo da Juliana, ajudou lá na operação para resgatar o corpo da Juliana Marins. Estava maior polêmica porque eles foram até esse rapaz aqui e se ofereceram para fazer uma vaquinha para ajudá-lo, porque vocês sabem, né, que lá eles têm uma condição muito precária. E o Razões para Acreditar teve a intenção de ajudar o rapaz e se dispôs a fazer uma vaquinha no Brasil. E a vaquinha gerou mais de 500 mil reais. Só que, quando o público se deu conta de que o Razões para Acreditar levaria 20% dessa bolada, a população começou a criticar, os doadores começaram a criticar e questionar, né? Opa, mas só um pouquinho, não é uma ação para ajudar, então quer dizer que eles vão levar uma bela fatia desse bolo? Eles também não vão colaborar? E começaram a criticar, e aí o que o Razões para Acreditar fez? Tirou do ar a vaquinha, desistiu, disse que não ia mais repassar o dinheiro para o rapaz. Aí pegou mais mal ainda, porque nos comunicou o quê? Nos comunicou que eles só estavam interessados na comissão deles. 20% de 500 mil reais são 100 mil reais. Então quer dizer que a intenção deles não era exatamente ajudar o rapaz, mas gerar uma campanha que ia gerar um lucro para eles. Logo, quando todo mundo começou a cair em cima e dizer: então na verdade vocês estavam interessados no lucro e não na intenção, aí eles voltaram atrás. Então tá aí a notícia, ó. Vai ter vaquinha. Razões para Acreditar vai doar 100% do valor para a AGAN, voluntário no caso Juliana. Muito bem, não esperávamos menos. E você, o que pensa dessa história? Realmente eles estavam querendo só visar lucro ou estavam interessados em ajudar o rapaz de forma genuína? Neide, eu não estou sendo injusta, eu apenas estou analisando fatos. Eu acho que falta conhecimento para você. Eu acho que você não tem noção da dificuldade que é aquela trilha. Eu acho que você não acompanhou o esforço que foi feito para resgatar aquela menina. Mesmo que eles tivessem ido no primeiro dia, o esforço foi tremendo, teria sido tremendo. Você tem noção de quantos quilos de corda eles usaram? Você tem noção do tamanho da operação que eles tiveram que montar para chegar até o corpo dela? Mesmo que eles tivessem feito isso no primeiro dia, talvez ela não saísse de lá com vida. Isso é muito mais grave, muito mais profundo do que parece. A gente não pode analisar só de forma superficial ou só na emoção, porque é muito mais profundo. O que foi feito lá foi uma verdadeira
operação de kamikaze. Aquelas pessoas que se dispuseram a ir lá fazer aquele resgate, elas poderiam ter perdido a vida junto com a Juliana. Então não, eu não estou sendo justa não, eu só estou fazendo a análise de forma racional. Ah, e se você não viu os vídeos das pessoas mostrando os detalhes daquela trilha, o quão perigosa é, e mais ainda, o quão perigoso foi aquele resgate, o quanto aquelas pessoas colocaram a sua vida em risco, eu aconselho que você procure aqui no TikTok. Tenho certeza que você vai ampliar mais a sua visão, porque aconteceu comigo, viu? Depois que eu vi os detalhes, depois que eu me aprofundei mais, eu parei de dizer que teria sido fácil eles resgatarem. Dari sudut pandangnya sebagai sesama warga Brazil yang juga pernah kehilangan saudara kandung, ia menyatakan simpati mendalam kepada keluarga Juliana. Namun, ia juga mengajak publik untuk berpikir jernih dan adil. Menurutnya, peristiwa ini adalah sebuah kecelakaan tragis, bukan kelalaian dan tidak selayaknya dijadikan dasar untuk menyudutkan tim penyelamat Indonesia. Juliana memilih mengikuti pendakian di medan yang memang sangat beresiko. Bisa jadi, ia kurang memahami betapa berbahayanya kawasan tersebut, atau mungkin tetap memilih untuk melanjutkan meski sudah tahu tantangannya. Ia juga menyoroti satu-satunya kemungkinan kekeliruan, yaitu saat Juliana dibiarkan beristirahat sendirian oleh rombongan. Namun ia sendiri ragu apakah hal itu benar-benar bisa mencegah tragedi tersebut, mengingat kondisi ekstrim Gunung Rinjani yang dipenuhi batuan lepas dan lereng berbahaya. Ia menegaskan bahwa penyelamatan Juliana merupakan operasi beresiko tinggi, nyawa para relawan pun terancam selama proses evakuasi berlangsung. Lebih lanjut, ia menyentuh soal polemik bantuan donasi kepada penyelamat lokal Indonesia yang sempat dibatalkan karena isu potongan keuntungan oleh pihak penyelenggara. Namun pada akhirnya, donasi tersebut kembali dibuka dan seluruh dana akan diberikan tanpa potongan. Baginya, hal ini mencerminkan bagaimana opini publik bisa membelokkan tujuan baik jika tidak dilandasi fakta dan empati. Dengan pendekatan rasional, ia mengajak masyarakat Brazil untuk berhenti menghakimi dan mulai memahami kerumitan medan, keterbatasan fasilitas, dan keberanian para penyelamat di Indonesia yang sudah berjuang maksimal dalam keterbatasan. Ia pun mengingatkan bahwa gunung bukan tempat bermain sembarangan, dan petualangan ekstrim perlu disertai kesadaran penuh akan risiko yang bisa merenggut nyawa dalam hitungan menit. Seorang warga Brazil menyampaikan pendapat pedasnya terkait tragedi yang menimpa Juliana Marins di Gunung Rinjani. Ia menanggapi kabar dan opini yang berkembang luas di negaranya tentang peristiwa tersebut, khususnya tudingan terhadap pihak Indonesia. Kenapa warga negara Brasil udah mulai kesel dengan keluarga Juliana Marins? O caso trata-se de despreparo, trata-se de descaso com a vida humana, trata-se de negligência, trata-se de precariedade dos serviços daquele país. Infelizmente, é um país turístico, um destino turístico mundialmente conhecido, um país que depende do turismo para sobreviver, deveria ter mais estrutura. Dan ini pendapat orang Brazil. Mereka bikin tragedi ini jadi sinetron. Keluarganya mau terjun ke dunia politik. Mereka mau uang. Mereka akan menggunakan kematian ini untuk menghasilkan uang. Menggunakan orang yang sudah meninggal untuk memuaskan egonya. Ayahnya pikir dia bakal berbah Indonesia. Juliana bukan turis pertama atau terakhir yang meninggal. Yang mau kesana bebas. Sekarang semua orang adalah bersalah, kecuali cewek yang mengambil risikonya. Terus apa pendapat kalian tentang kasus Itu justru mengarah pada drama emosional